O Egito, uma terra majestosa dos faraós, tem uma história rica e tesouros arqueológicos que intrigam e fascinam os viajantes. Ao visitar este país, você terá uma imersão profunda em milênios de história. O Egito é uma mistura envolvente de cultura vibrante e cenários deslumbrantes, desde as grandiosas pirâmides de Gizé até o histórico rio Nilo e a costa luxuosa do Mar Vermelho. Nossa jornada nos levará por trilhas de descobertas, revelando os segredos arqueológicos meticulosamente preservados ao longo dos séculos. Preparem-se para explorar as maravilhas históricas e naturais deste país fascinante, onde cada passo é uma jornada através do tempo. O Egito está estrategicamente localizado entre dois continentes, África e Ásia, ocupando uma posição geográfica única. Sua vasta área, que ultrapassa 1 milhão de quilômetros quadrados, abrange a Península do Sinai, faz fronteira com a faixa de Gaza e Israel ao oeste, com a Líbia ao sul e é banhada pelo Mar Mediterrâneo ao norte, conectando-se ao Mar Vermelho ao leste. Com uma população de aproximadamente 100 milhões de habitantes, o Egito é o país mais populoso do mundo árabe. Geograficamente, o Egito é dividido em 4 regiões distintas. O Vale do Nilo, que se estende até o Mar Mediterrâneo, é subdividido em Alto Egito, caracterizado por um vale estreito com monumentos históricos, e Baixo Egito, conhecido pelo seu delta fértil crucial para a agricultura. O vasto deserto ocidental ocupa 2/3 do território, com extensas dunas de areia e formações rochosas únicas. O deserto oriental destaca-se por um terreno mais acidentado, rico em recursos naturais como ouro, carvão e petróleo. Já a Península do Sinai é uma área semidesértica na fronteira com Israel, com significativa importância religiosa. A capital do Egito, Cairo, é a maior cidade da África e do mundo árabe, abrigando uma população de aproximadamente 8 milhões de habitantes. Com raízes que remontam a mais de 2.000 anos, o Cairo exibe uma fusão intrigante entre a arquitetura antiga e moderna, configurando-se como um verdadeiro museu a céu aberto. Sua localização entre as ilhas e margens do rio Nilo proporciona um clima árido, com verões intensamente quentes e invernos mais amenos. A maioria da população segue a fé muçulmana, representando 90%, enquanto os cristãos compõem os 10%. Como epicentro econômico, político e cultural do Egito, o Cairo é dirigido por um governador eleito a cada 4 anos pelo presidente, e o turismo desempenha um papel crucial na economia, contribuindo com 40% do PIB. As pirâmides, reconhecidas como patrimônio da humanidade e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraem anualmente cerca de 10 milhões de visitantes. A história do Egito remonta a períodos pré-dinásticos e dinásticos, quando a região era menos árida e abrigava uma fauna e flora mais prolíficas. Tribos no Vale do Nilo evoluíram para culturas mais desenvolvidas, dominando a agricultura e pecuária. Ao longo dos séculos, o Egito foi invadido e conquistado por diferentes impérios, como os persas, gregos, romanos, islâmicos e otomanos, até conquistar sua independência e se tornar uma república em 1952. O rio Nilo, considerado o maior do mundo em extensão territorial, desempenha um papel de extrema importância para a sociedade egípcia, sendo essencial para o desenvolvimento da civilização egípcia. O clima árido e seco do Egito torna sua ocupação um desafio, mas graças ao rio e suas cheias, o desenvolvimento egípcio conheceu momentos de glória, riqueza e magnitude ao longo da história. Além disso, os antigos egípcios construíram o Canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, proporcionando uma rota crucial para o comércio internacional. Preparem-se para se encantar com a riqueza histórica, cultural e natural do Egito, onde cada canto revela segredos de civilizações antigas e paisagens deslumbrantes. A cidade de Assuan, localizada abaixo da catarata mais ao norte do rio Nilo, serviu historicamente como a fronteira sul do Egito com a Núbia. A região era uma interseção econômica e um ponto de comércio entre o Egito e o resto da África. A construção da barragem de Assuan em 1964 resultou no deslocamento de muitos núbios que viviam às margens do rio. A cidade abriga o impressionante Templo de Ísis, localizado na ilha de Philae, ao sul da cidade. Além disso, o grandioso Templo de Abu Simbel e o Templo Menor, esculpidos em um penhasco sólido no século XI a.C., são atrações imperdíveis na região. A costa do Mar Vermelho no Egito é uma área geograficamente deslumbrante que combina beleza natural com importância histórica.
A região é conhecida por suas praias de águas turquesas e também desempenhou um papel fundamental na história antiga. A costa do Mar Vermelho oferece uma combinação única de oportunidades para esportes aquáticos, como kitesurf e windsurf, além de apresentar belos recifes de corais para os amantes de mergulho. Em resumo, o Egito oferece uma variedade de atrações e experiências, desde a rota de navegação vital do Canal de Suez até os mercados históricos, a rica culinária, os monumentos antigos em Luxor e o Vale dos Reis, as cidades costeiras do Mar Vermelho, como Elguna, e as impressionantes construções em Assuan. É um país cheio de história, beleza natural e cultura para ser explorado. Os homens no país do Egito têm uma história rica e fascinante que remonta a milênios. Eles desempenharam papéis importantes na formação da sociedade egípcia, desde a construção das grandes pirâmides até a governança do país. Neste texto, exploraremos os diferentes aspectos da vida dos homens no Egito, incluindo sua educação, trabalho, família e cultura. A educação desempenha um papel fundamental na vida dos homens egípcios. Historicamente, a educação era reservada apenas para a elite, com os filhos dos faraós e nobres recebendo uma educação formal. Eles eram ensinados a ler e escrever hieróglifos, além de estudar matemática, ciências e história. No entanto, ao longo dos séculos, a educação se tornou mais acessível, e hoje em dia os homens têm acesso a uma educação básica obrigatória. Quanto ao trabalho, os homens egípcios estão envolvidos em uma variedade de setores. A agricultura é uma das principais fontes de emprego no país, com muitos homens trabalhando nas fazendas e plantações. Além disso, o setor de turismo também emprega muitos homens, especialmente nas áreas costeiras e nas proximidades dos locais históricos. Outras indústrias importantes incluem a construção, o comércio e a indústria de manufatura. A família é um aspecto central da vida dos homens egípcios. O casamento é considerado uma instituição sagrada e os homens são incentivados a se casar e formar uma família. Tradicionalmente, os homens desempenham o papel de provedores, enquanto as mulheres cuidam da casa e dos filhos. No entanto, nos últimos anos, tem havido uma mudança gradual nas dinâmicas familiares, com mais mulheres entrando no mercado de trabalho e compartilhando as responsabilidades domésticas. A cultura egípcia também desempenha um papel importante na vida dos homens. A religião tem uma influência significativa na sociedade egípcia, e os homens são frequentemente encorajados a seguir os princípios e rituais religiosos. Além disso, o Egito tem uma rica tradição artística e literária, com muitos homens se destacando nas áreas de pintura, escultura, poesia e música. O futebol também é uma paixão nacional, com muitos homens participando de times locais ou assistindo aos jogos nos estádios. No entanto, é importante mencionar que a sociedade egípcia também enfrenta desafios em relação aos direitos e igualdade de gênero. Apesar dos avanços na legislação e nas políticas de igualdade de gênero, ainda existem disparidades significativas entre homens e mulheres no acesso à educação e oportunidades de trabalho. Além disso, a violência contra as mulheres ainda é uma questão séria que precisa ser abordada. Em resumo, os homens no país do Egito desempenham papéis diversos e importantes na sociedade. Eles são educados, trabalhadores, membros de família e contribuem para a rica cultura egípcia. No entanto, é essencial continuar trabalhando para alcançar a igualdade de gênero e garantir que todos os cidadãos tenham oportunidades iguais de sucesso e felicidade. As mulheres no Egito têm uma história complexa e fascinante, que abrange desde os tempos antigos até os dias atuais. Elas desempenharam papéis importantes na sociedade egípcia, tanto na esfera pública quanto na privada. Neste texto, exploraremos os diferentes aspectos da vida das mulheres no Egito, incluindo sua educação, trabalho, família e luta por igualdade de gênero. A educação das mulheres no Egito tem sido uma questão em constante evolução. Historicamente, as mulheres tiveram acesso limitado à educação, com as famílias privilegiadas investindo mais na educação dos filhos do que nas filhas. No entanto, ao longo dos anos, houve um aumento no acesso à educação para as mulheres egípcias, com mais meninas frequentando escolas e universidades. Hoje, as mulheres têm as mesmas oportunidades educacionais que os homens e têm alcançado sucesso em várias áreas acadêmicas. No campo do trabalho, as mulheres egípcias têm sido cada vez mais ativas.
Elas ocupam cargos em uma variedade de setores, incluindo educação, saúde, direito, finanças e tecnologia. No entanto, ainda existem desafios para as mulheres no mercado de trabalho, como disparidades salariais e falta de oportunidades de progressão na carreira. Além disso, muitas mulheres trabalham no setor informal, onde enfrentam condições precárias e falta de proteção social. A família é uma parte central da vida das mulheres egípcias. O casamento é considerado uma instituição importante, e as mulheres são frequentemente encorajadas a se casar e formar uma família. Tradicionalmente, as mulheres desempenham o papel de cuidadoras e responsáveis pela administração doméstica. No entanto, com a evolução dos tempos, mais mulheres têm buscado equilibrar o trabalho e a família, e os papéis de gênero estão mudando gradualmente. A luta por igualdade de gênero é uma questão importante no Egito. Apesar dos avanços na legislação e das políticas de igualdade de gênero, ainda existem desafios significativos que as mulheres enfrentam. A violência contra as mulheres, incluindo assédio sexual e violência doméstica, é uma preocupação séria. Além disso, as mulheres enfrentam barreiras sociais e culturais que limitam suas oportunidades e liberdades. No entanto, as mulheres egípcias têm sido ativas na busca por mudanças e direitos iguais. Organizações feministas e ativistas têm trabalhado incansavelmente para combater a discriminação e promover a igualdade de gênero. Elas têm pressionado por mudanças nas leis, bem como pela conscientização e educação sobre os direitos das mulheres. O Egito é um país fascinante, repleto de história e exuberantes maravilhas arqueológicas. Desde as majestosas pirâmides até os poderosos faraós, o Egito encanta a todos que visitam. Um dos principais pontos turísticos do país são as pirâmides, imponentes estruturas erguidas há milhares de anos como túmulos para os faraós e suas famílias. As pirâmides de Gizé, em particular, são conhecidas em todo o mundo pela sua grandiosidade e mistério. Além das pirâmides, o rio Nilo é um elemento essencial da vida e história do Egito. Ao longo de suas margens, encontram-se cidades históricas como Cairo, Luxor e Alexandria. Cairo, a capital do país, abriga tesouros como a famosa Esfinge de Gizé, uma estátua colossal com cabeça humana e corpo de leão. Luxor é uma cidade conhecida por suas ruínas de templos e pelo famoso Vale dos Reis, onde estão localizadas as tumbas dos faraós do Novo Império. O Grande Templo de Luxor e o Templo de Karnak também são atrações imperdíveis para os amantes da arqueologia. O Egito também é conhecido pela prática de mumificação, um processo utilizado pelos antigos egípcios para preservar os corpos dos falecidos. Muitas múmias foram encontradas ao longo dos anos e estão em exibição no Museu Egípcio, localizado no Cairo. O país também é famoso por seus hieróglifos, um complexo sistema de escrita utilizado pelos antigos egípcios. Os hieróglifos podem ser vistos em templos, tumbas e monumentos por todo o Egito. Outra figura histórica icônica do Egito é Cleópatra, a última rainha do Egito. Sua história de romance e poder continua a intrigar pessoas até hoje. Além de sua rica história, o Egito também oferece paisagens deslumbrantes, como o deserto do Saara e as praias do Mar Vermelho. Os visitantes podem desfrutar de atividades como passeios de camelo, mergulho e snorkeling. Seja explorando as pirâmides de Gizé, navegando pelo rio Nilo ou mergulhando nas águas cristalinas do Mar Vermelho, o Egito oferece uma experiência única e fascinante para os viajantes. Com sua cultura milenar, o país é verdadeiramente um tesouro para ser descoberto. E não se pode deixar de mencionar o papiro, uma planta usada para a confecção de papel e que desempenhou um papel importante na história egípcia. O Egito é um país localizado no extremo nordeste da África, com uma pequena porção de seu território estendendo-se para a Península do Sinai, na Ásia. É uma nação rica em história, cultura e patrimônio, sendo um dos destinos turísticos mais populares do mundo. O Egito é conhecido principalmente por suas antigas civilizações, incluindo os faraós, cujas pirâmides e templos icônicos são símbolos mundialmente reconhecidos. As pirâmides de Gizé, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, são uma das 7 maravilhas do mundo antigo e atraem milhões de visitantes todos os anos. Além de suas atrações históricas, o país também é abençoado com paisagens espetaculares. O rio Nilo, o mais longo do mundo, atravessa o Egito, proporcionando um oásis verde e fértil em meio ao deserto.
Ao longo de suas margens, há exuberantes áreas agrícolas, cidades vibrantes e aldeias tradicionais. O cruzeiro pelo Nilo é uma das experiências mais populares para os turistas que desejam explorar a beleza natural do país. A capital do Egito é Cairo, uma metrópole movimentada e agitada que combina a modernidade com a herança histórica do país. A cidade abriga o Museu Egípcio, que abriga uma das maiores coleções de artefatos antigos do mundo, incluindo os tesouros do túmulo de Tutancâmon. A cidade também é conhecida por sua arquitetura islâmica, como a Mesquita de Al-Rifai, a Cidadela de Saladino e o bairro Copta. Outro ponto turístico popular no Egito é Luxor, localizada às margens do Nilo. Luxor é conhecida como a cidade dos templos, com destaque para o Templo de Karnak e o Templo de Luxor, ambos majestosos exemplos da arquitetura egípcia antiga. Além disso, a cidade abriga o Vale dos Reis, onde muitos faraós foram enterrados em túmulos ricamente adornados. O Egito também é famoso por suas praias, especialmente na cidade de Hurghada, no Mar Vermelho. Com suas águas cristalinas e recifes de coral coloridos, Hurghada é um destino popular para mergulhadores e amantes de esportes aquáticos. A cultura egípcia é rica em tradições e costumes, refletindo a herança milenar do país. A música, a dança e a culinária são aspectos importantes da cultura egípcia, com pratos tradicionais como koshari, falafel e fumedame sendo algumas das iguarias mais populares. Em resumo, o Egito é uma nação fascinante, repleta de história, cultura e paisagens deslumbrantes. A cultura egípcia também desempenha um papel importante na vida das mulheres. A religião tem uma influência significativa na sociedade egípcia, e as mulheres são frequentemente encorajadas a seguir os princípios e rituais religiosos. Além disso, o Egito tem uma rica tradição artística e literária, com muitas mulheres se destacando nas áreas de pintura, música, dança e literatura. Em resumo, as mulheres no Egito têm desempenhado papéis diversos e importantes na sociedade. Elas estão buscando educação, trabalhando em uma variedade de setores, criando famílias e lutando por igualdade de gênero. Embora existam desafios a serem enfrentados, as mulheres egípcias estão se levantando e buscando uma sociedade mais justa e igualitária para todos.